Olá, tudo bem? O meu nome é Jonathan Biel, eu sou aluno do curso de instrutor de voo da Voe Floripa. Eu vou apresentar agora o trabalho multidisciplinar e o tema escolhido é tipos de nuvens dentro da disciplina de meteorologia aeronáutica. As nuvens, elas causam um fascínio para mim há muito tempo, por isso eu escolhi esse tema. Eu sempre gostei de observar quando as tempestades se formam aqui no sul e começam a ver aquelas nuvens gigantes, que depois eu vim a conhecer a famosa cumulonimbus, e eu achava aquela composição atmosférica magnífica, né? Porque ela tem um poder muito grande de destruição, mas ela tem uma beleza única, né? Uma beleza ímpar. Apesar de perigosa, ela tem uma beleza. Então, por gostar muito, eu escolhi essa disciplina. E um fator também que eu acredito que seja importante todo piloto ter em mente é que a aviação ela tem um nível de imprevisibilidade. O meu curso de piloto comercial, ele atrasou e atrasou muito, porque eu tinha alguns dias específicos da semana para estudar e para voar. E quando estudava teórico, pode ser chover, pode ser a condição atmosférica que for. Mas para voar, eu tive inúmeros dias que eu voava segunda e terça. Inúmeras vezes os meus voos foram cancelados devido à formação. Às vezes eu estava saindo de Criciúma para Florianópolis, 200 quilômetros, às vezes 4 horas de viagem, dependendo do trânsito. E chegando lá, o instrutor me informava, cara, não vai dar voo, o vento está forte, tem formação, vai chover, enfim. Então, entender e respeitar as nuvens é muito importante. Por diversas vezes eu e o instrutor íamos no pátio do aeroporto, dar uma olhada no tempo, olhar o METAR, ver o TAF e ver, pô, realmente não vai dar, cara. Existe um risco envolvido. Então é muito importante o piloto, principalmente na fase de instrutor, ter essa consciência e falar para o aluno que um voo vai ou não vai acontecer devido à condição atmosférica. E trazer o aluno para esse julgamento também, identificar o METAR e o TAF e também fazer a vistoria em loco para averiguar a condição atmosférica daquele voo. Então vamos a alguns motivos objetivos de estudar os tipos de nuvens e a meteorologia de um modo geral. O primeiro deles é a segurança do voo. A gente vai identificar as formações perigosas que podem causar turbulências e que podem comprometer a operação. Isso é muito importante, por exemplo, em linha aérea, que a empresa também busca o conforto e a segurança dos passageiros, que uma turbulência severa ela causa um desconforto muito grande, tem uma depreciação da empresa nas mídias, hoje todo mundo tem celular e filma, não é legal. Então é importante o piloto conhecer e, se possível, evitar esse tipo de condição. A formação de gelo, e como sabemos, ocorreram acidentes fatais nos últimos anos por formação de gelo no bordo de ataque de algumas aeronaves, que diminui o fluxo laminar e acaba ocasionando o turbilhonamento do escoamento do ar nas asas e faz com que haja perda de sustentação da aeronave. Então é importante que o piloto evite também esse tipo de condição. E, por fim, a antecipação, porque quando é possível prever as condições meteorológicas com a leitura do céu, ou leitura de carta de vento, ou leitura de TAF, de METAR, é possível fazer um voo muito mais seguro. Então vamos falar sobre o processo de formação de nuvens. Embora a atmosfera seja dinâmica, que os processos não aconteçam de forma isolada, na maioria das vezes, vamos apresentar os três aqui. O principal é o convectivo, então correntes ascendentes de ar sobem, carregam a umidade, principalmente no verão, e formam as nuvens principalmente de desenvolvimento vertical, que seriam cumulonimbus ou tower cumulus, como a gente pode ver na imagem a seguir. Tem o processo orográfico. O que seria o processo orográfico? A umidade vem geralmente do oceano, acumula nas paredes de uma montanha e devido às nuvens não conseguirem ultrapassar aquela cadeia de montanhas, acabam precipitando ali mesmo. Elas podem acontecer simultaneamente, junto com o processo convectivo no verão, junto com a umidade vindo do oceano e também, que seria o terceiro processo de formação, seria o processo frontal, que seria o encontro de massas de ar, que seria uma massa de ar quente e úmida, como acontece muito aqui, e vem uma massa de ar frio, que seria chamada frente fria. A frente fria vem, faz com que esse encontro com aquela massa de ar, e acontece também um processo convectivo e orográfico ao mesmo tempo. A gente consegue observar muito, principalmente na Voe Floripa. Já teve vezes de eu fazer uma navegação, vindo aqui para Criciúma, voltando, tem toda uma cadeia de montanhas à nossa esquerda, né, que seria a Serra Geral, e as nuvens acumulando, e já tem as cumulonimbus se formando, chovendo, totalmente escuro, fechado, e aqui à minha direita, limpo, no oceano limpo, aquela umidade se
Se acumulou ali, a gente vai, pousa em Florianópolis com tranquilidade e a nossa esquerda totalmente fechada, impossível para um voo visual, por exemplo. Pelo meu fascínio a nuvens, vou mostrar para vocês aqui só um vídeo que eu fiz rapidinho sobre uma condição muito rara, que é o tipo Mamatos, que acontece logo abaixo de um processo geralmente convectivo, como a gente viu na imagem anterior. Então, olhem como isso é fascinante. A primeira vez que eu registrei isso, nunca mais vi, processo do tipo Mamatos, que ocorre logo abaixo de uma cumulonimbus ou tower cumulus, no encontro de massas de ar no verão. À minha direita está o litoral, lá com o oceano limpo. Sobre os aspectos físicos de nuvens, elas podem ser basicamente de dois tipos, estratiformes e cumuliformes. Via de regra, estratiformes, desenvolvimento horizontal, cumuliformes, desenvolvimento vertical. As estratiformes, elas indicam um ar mais estável, ela tem uma cobertura extensa, quando tem um overcast, geralmente com nuvens do tipo estratos, e a precipitação pode ser contínua, leve, inclusive o chuvisco se enquadra nesse tipo de nuvem. Já o cumulonimbus, como a gente sabe, área instável, geralmente ela se forma, amadurece e dissipa muito rápido, e são nuvens isoladas. Quando a gente está voando, às vezes pode perceber uma pancada de chuva de uma nuvem de desenvolvimento vertical. Então esse macete que a gente está vendo agora, ele é muito bom para memorização, para entender como que as nuvens elas se dispõem num gradiente vertical. Então começando de cima para baixo, cabeça, né? Então cabeça em cima, então acima de 7.000, 8.000 metros de altura, temos as nuvens que começam com C, que são cirros, cirroestratos e cirrocúmulos, né? Para quem não conhece as nuvens do tipo cirro, são aquelas esfumaçadas em forma de rabo de galo. Uma das características dela é que elas são de cristais, né? São nuvens de cristais devido à altitude, e elas são um prelúdio de frente fria. Nem sempre, mas quando você vê cirros, existe a possibilidade de ter uma frente fria. Cirroestratos é quando o céu fica num véu translúcido, é como se a cirro se dissipasse por todo o céu e criasse tipo uma camada esfumaçada. E as cirrocúmulos são pequenas bolinhas de algodão, é conhecido como o céu de carneiro. Já as camadas de nuvens médias, de 2 a 8 quilômetros, são nuvens que geralmente produzem precipitação. Altoestratos, diferente da cirroestratos, produz precipitação, geralmente chuva fina, mas é uma camada também que obscurece o céu. Temos a altocúmulos, que por ser um tipo cúmulos, ela é mais condensada, então ela tem grupos, elas sombreiam e indicam bastante instabilidade, são nuvens que deixam o céu bem escuro. E a nimboestratos é uma camada mais densa, então ela tem a capacidade também de diminuir a visibilidade, além de tudo, também é nessa camada que pode ser gerado os chuviscos. Nos sapatos e calçados, a base do boneco, nuvens até 2 km de altitude, temos a estratos, a estratocúmulos e acúmulos. A estratos é uma camada uniforme e baixa, ela é semelhante a um grande nevoeiro um pouco elevado, ela pode produzir garoa. A estratocúmulos são massas de ar arredondadas em camadas com vazios entre elas, que dificilmente produzem precipitação. E acúmulos são nuvens isoladas de bom tempo, com base bem plana e o topo arredondado. Elas indicam uma convecção fraca, mas é bom evitar. Olhem que imagens magníficas, né? Temos aí a Towering Cumulus e a Cumulonimbus, né? Com a sua bigorna lá em cima, né? São nuvens que elas atravessam múltiplos estágios, então não dá para definir exatamente onde ela começa, mas começam geralmente em estágio baixo e vão até múltiplas altitudes, né? Atravessam todas as camadas de nuvens. A Towering Cumulus, elas têm, por ser uma torre, né? O nome é sugestivo, ela tem um crescimento vertical acentuado, ela tem turbulência moderada e pode haver formação de gelo. A Cumulonimbus, ela já tem perigo extremo, ela tem ventos em todas as direções com altas velocidades, ela tem granizo dentro dela, então ela pode danificar severamente uma aeronave, ela tem turbulência severa e o vento é cisalhado, né? Então o vento de todo que é jeito pode e derruba avião. Tem avião que entra numa Cumulonimbus, existem vários registros e até hoje não se achou mais. Então sempre é obrigatório evitar uma Cumulonimbus. Nos voos de instrução nem se fala, né? Voos de linha aérea, eles sempre desviam desse tipo de formação. Então, para finalizar essa aula sobre tipos de nuvens, temos aqui um mosaico onde mostra todos os tipos de nuvens segmentados por altitude, e lembrando que o maior perigo estão nas nuvens do tipo Cumulonimbus para aviação. E o céu é o laboratório do piloto, saber ler as nuvens é a arte de garantir o próximo pouso.